Hoje o Vem Ver Clássicos te leva de volta ao ano de 1994, Vale do Aço, Ipatinga, Minas Gerais. Ali, o Caio gravou o saudoso Paripense em praça pública para mais de 10 mil pessoas, ministrando a palavra fé só em Jesus, baseada em Mateus 9. Ele trata então da interrupção da agenda de Jesus pela mulher do fluxo, quando ele estava a caminho da ressurreição da filha de Jairo. Vem e vê. Ipatinga é uma cidade de Minas Gerais, localizada no Vale do Aço. O reverendo Caio esteve lá no dia 22 de maio, levando uma mensagem que você vai ouvir agora. Fé, mas só em Jesus. Vou ler a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler do verso 18 em diante. Mateus capítulo 9, do verso 18 em diante, que diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia Jesus, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Aleluia. Gente, a palavra de Deus que nós acabamos de ler é uma porção do Evangelho. E o Evangelho é a narrativa sobre a vida de Jesus. O que ele fez entre nós, andando no nosso meio, quando fazia o bem por toda parte e livrava todos os oprimidos do diabo. Isso é o Evangelho. E aqui, neste episódio do Evangelho que nós lemos, nós vemos Jesus em ação, em movimento. E nós vemos o poder de Jesus sendo liberado por meio da fé. Nos 3 episódios, nós vemos a fé em ação, a fé sendo manifestada, a fé sendo confessada. Primeiro, é a fé de uma mulher que está no meio da multidão, que sangra há 12 anos e diz: se eu tocar nele, na ponta da orla dele eu vou ser curada. E Jesus passa e ela toca e a hemorragia se estanca. Jesus diz: foi fé que a curou. Segundo caso é de um pai. A filha está falecida em casa. Ele vai à procura de Jesus, buscando socorro divino. Jesus vai à casa dele e diz para a filha dele: menina, levanta-te, talita cumi. E a menina se levanta. Foi a fé dos pais
operando nos filhos. E o terceiro caso é de 2 cegos que veem Jesus passar e insistem e clamam e chateiam e são inoportunos e vão até onde Jesus está e praticamente convencem a Jesus quanto a fazer alguma coisa por eles. E Jesus lhes pergunta: credes que eu posso fazer isso? E eles lhe disseram: cremos. E Jesus disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Nesses 3 casos, nós vemos Jesus ensinando que a fé é extraordinariamente poderosa. Não a fé na fé, não a fé pela fé apenas, mas sobretudo Jesus diz que o que opera esse milagre extraordinário é a fé em Jesus. A fé por si mesma tem um poder fantástico. Ninguém pode negar que pessoas que vivem com positividade realizam coisas impressionantes. Até ateus, quando existem com garra, com objetividade, com vontade, com paixão, com esperança, fazem coisas inacreditáveis acontecer. Mas Jesus, no entanto, diz que o poder da fé em si mesma tem um limite. Você pode ter fé em si, você pode ter fé na sorte, você pode ter fé na vida, você pode ter fé na sua inteligência, você pode ter fé na sua capacidade de negociar, você pode ter fé na sua habilidade pessoal, na sua força, nos seus músculos, você pode ter fé na sua beleza, você pode ter fé na sua inteligência, você pode ter fé no seu dinheiro, você pode ter fé nos seus amigos, você pode ter fé na sua família, você pode ter fé de que a vida vai tratar você bem. E se você olhar para a vida com essa positividade, é óbvio que você vai levar vantagem sobre aqueles que não acreditam em nada, sobre aqueles que resmungam o dia inteiro, sobre aqueles que são pessimistas e negativos e depressivos, porque esse poder de olhar para a vida com positividade é extraordinário, mas tem limites. Você pode ter essa fé toda, mas não adianta, com essa fé todinha, dizendo eu acredito, eu acredito, eu acredito. Se você tiver um sangramento que estiver sangrando aí há 12 anos, não adianta dizer eu acredito. Ou uma intervenção sobrenatural acontece, ou isso não para. Não adianta dizer eu acredito que a minha filhinha não é uma defunta, se ela tiver morrido, ou Deus intervém, ou a tua filha apodrece. Não adianta simplesmente dizer eu acredito que o mundo existe do lado de fora, porque eu sou cego, mas eu sei que existe a Uzi Minas atrás de mim. Se Deus não abrir teus olhos, tu podes até saber que a Uzi Minas está aí, mas tu vais continuar andando em trevas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o Evangelho nos ensina que é preciso mais do que ter fé na vida. É preciso ter fé em Jesus. É preciso ter fé em Jesus. É a fé em Jesus que opera o extraordinário. É a fé em Jesus que realiza o irrealizável. É a fé em Jesus que faz o impossível se tornar possível. É a fé em Jesus que faz o invisível se tornar visível. É a fé em Jesus que realiza essas coisas que estão para além da possibilidade de serem realizadas por qualquer poder ou qualquer mecanismo. É só a fé em Jesus que pode passar os limites que são impostos a nós e que se transformam em demarcações para além das quais a vida não progride, não avança. É só a fé em Jesus que vem e dá esse golpe mortal na morte e diz: agora tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quando nós olhamos para essa porção do Evangelho, esses 3 casos que nos são aqui narrados nos servem de lições extraordinárias, porque esses mesmos casos que são aqui descritos se repetem hoje aqui entre nós.
E não só no meio dos que estão aqui, nesta praça, no Vale do Aço, mas também aqueles que assistem em casa, os que estão vendo pela televisão no país inteiro, vivem, experimentam, repetem em suas próprias vidas as situações e os dramas descritos aqui neste trecho do Evangelho. Olha aqui para mim, todos vocês deste lugar, olhem aqui para mim em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus está aqui nos dizendo que a fé no Senhor Jesus é solução para qualquer situação, e especialmente para essas três que são descritas aqui. O primeiro caso é o da mulher que tinha as suas forças sendo drenadas. É a mulher que tem um sangramento antigo que vaza dela. E aqui Jesus nos apresenta a fé que estanca os antigos sangramentos. Essa mulher sangrava há 12 anos. Essa mulher tinha um problema horrível. Ela andava com um pano entre as pernas, com todo o desconforto da antiguidade, que não tinha os aparatos modernos que são usados em hemorragias frequentes. Naquele tempo não havia nada disso, e a hemorragia dessa senhora não parava jamais. Era um desconforto, era uma vergonha, era uma anemia, era uma fraqueza, era sangue indo, jorrando, se esvaindo o tempo todo dela. E um dia ela cansou, não aguentava mais. Ouviu falar de Jesus, ouviu falar do seu poder, dos seus milagres, se meteu na multidão. Quando ele passava, ela estendeu a mão, tocou e disse: se eu pegar na pontinha das orlas das vestes dele, eu serei curada. E quando ela tocou, o sangramento parou, e Jesus parou e olhou para trás e disse: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, como é que tu dizes que alguém te tocou? A multidão toda te toca. Jesus disse: mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aí a mulher se apresenta a ele, se curva diante dele, conta a verdade toda. Ela está trêmula, e Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Hoje à noite aqui nós temos muita gente sangrando. Pode até ser que haja pessoas sangrando sangramentos idênticos aos dessa mulher, fisicamente com uma hemorragia como a dela, mas eu sei que para além dessas possibilidades físicas, há muitos outros sangramentos acontecendo aqui. Sobretudo são os sangramentos do coração, essa drenagem de vida que se esvai o dia inteiro, você não consegue controlar. Algumas esposas aqui sangrando há anos, feridas abertas, que não são saradas, que não são tratadas, que não são curadas. Elas foram magoadas, foram escalpeladas pelos seus esposos, foram traídas, foram machucadas, estão aí sangrando há anos. Há também aqui maridos sangrando, consciência sangrando, sangrando porque você adulterou, sangrando porque você traiu, sangrando porque você varreu para baixo do tapete, ninguém soube, ninguém viu, mas você sabe, não esquece. E essa coisa está aberta aí, tirando tua força, tirando a tua paz, drenando tuas esperanças, chupando, sugando tuas energias, tirando tua vida. Há outros sangrando aqui. Quantos filhos estão sangrando, machucados por causa dos pais? O pai é estúpido, a mãe é bruta, a casa é gelada, e eles foram machucados na relação, na família, não conseguem perdoar. Tem essa drenagem de vida sendo arrancada de dentro dele, essa coisa vaza o tempo todo. Eles queriam reter as energias para viver, mas não sabem, não conseguem, porque há uma hemorragia na alma. Eu vim aqui dizer a você, em nome de Jesus, que hoje à noite, no meio desta multidão, enquanto eu falo, eu sei
que o Espírito Santo já colocou no coração de muitos de vocês a mesma fé que Ele colocou no coração daquela mulher. E aí, no meio desta multidão, no seu cantinho, no seu lugar, com a sua alma, com o seu sangramento, com a sua dor, com a sua agonia, com a sua impotência, você já disse para si mesmo: eu sei que hoje eu vou tocar Jesus, e eu sei que hoje Jesus vai me tocar, e eu sei que agora mesmo alguma coisa de Deus já começa a acontecer aí. Olha aqui para mim, eu já vivi o suficiente pregando o Evangelho, pregando em toda parte, pregando para todo mundo, para saber que o Espírito Santo está hoje, aqui, agora, nesse momento, enquanto eu estou anunciando esta palavra da fé em Jesus, começando a acender fogo no seu coração, começando a botar chama dentro de você, começando a surgir fé aí na sua alma, começando a dizer a você que hoje é o dia. Se você tocar, se você estender a mão, se você tiver fé, alguma coisa vai ser liberada para você. Esse sangramento vai estancar, essa ferida vai ser sarada, essa coisa que vaza e que está matando você vai terminar hoje aqui, em nome de Jesus. Eu sei que agora mesmo, no meio da multidão, há aqui homens e mulheres como aquela mulher do Evangelho, sem rosto, sem nome, anônimas, incógnitas, mas com um drama que Deus conhece, e já sentiram no coração nascer essa fé agora. E agora mesmo, aí onde você está, tome posse dessa cura, tome posse dessa cura. Pode ser até para o seu corpo, mas sobretudo, tome posse dessa cura para a sua alma. Deixa o Espírito Santo sarar essa ferida, deixa Jesus estancar essa hemorragia, deixa Ele agora fazer alguma coisa por você nesse momento, que Ele vai dizer: filho, filha, a tua fé te salvou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo caso, descrito aqui no Evangelho, é aquele que nos apresenta a fé que arranca jovens do sono da morte. Olha aqui para mim, agora mesmo neste lugar, há muitos jovens mortos. Alguns de vocês foram trazidos aqui no peito e na raça, pulso, na marra. Alguns de vocês lutaram para vir aqui, não queriam. Outros são pais que estão aqui desesperados, angustiados pelos seus filhos que estão mortos em algum lugar, dormindo esse sono da morte, perderam a capacidade de amar, perderam a capacidade de se dar, perderam a capacidade de responder, perderam a capacidade de dialogar, ficaram com a alma gelada, pedrada, ausente, distante. Você tem um filho, mas é como se não tivesse, ele não dá a mínima para você. Ele está bebendo, ele está se drogando, ele está se prostituindo, ele está andando com pessoas que apavoram a você. Você não sabe quem ele é. Um dia você deu o peito para ele quando ele era pequeno, um dia você limpou a ele, um dia você trouxe-o à vida. Hoje você olha para ele e não sabe quem é esse menino, essa menina que mamaram no teu peito, porque eles cresceram, se tornaram distantes, ausentes. E você está angustiado aqui. Ouça o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus conhece a angústia de pais que têm filhos vivendo no sono da morte. Chega este homem, o chefe, Jairo, e diz: Jesus, minha filhinha está assim, cataléptica, morrendo, vem, socorre. E Jesus foi com ele. Quando entra na casa dele, ninguém acreditava mais. Todo mundo dizia: essa menina não tem mais jeito, essa aqui já morreu. Jesus diz: não, é só um sono. Porque até a morte, quando Deus chega perto, não passa de um sono. Porque se ele disser levanta, levanta qualquer um. Jesus diz: é só um sono. E chega ali, pega a menininha pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina se ergue. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje
Eu vim aqui para dizer a você que é jovem, vivendo no sono da morte, que Jesus veio visitar você para levantar você do sono da morte hoje. Hoje centenas de meninos e meninas aqui vão dar a vida a Jesus. Hoje esse torpor maligno que tomou conta da tua alma, do teu coração, da tua mente, vai ser retirado, vai ser expulso pela presença da vida e da ressurreição de Jesus, que vai chegar sobre você e vai dizer: Talita cumi, menino, menina, levanta daí. Ele vai te botar de pé e você vai aprender a viver. Ele vai te dar poder para entrar, para sair, para existir com vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele tem uma palavra aqui para os pais também. Se você é pai, seu filho não está aqui, tome a posição que Jairo assumiu. Venha, pegue na mão de Jesus e diga: Jesus, vamos até a minha casa. Jesus, eu preciso de ti na minha casa. Jesus, vem comigo para minha casa. E ele vai contigo. Ele vai voltar contigo. Talvez você seja um pai que já tentou tudo, já fez de tudo, já perdeu as esperanças, já consultou a todos, já de fato desistiu. Mas se você veio hoje aqui e ouviu dizer que Jesus quer ir para a sua casa, que Ele se importa com a sua família, dê a mão para Jesus, convide-o a voltar com você. Diga para ele: vem para minha casa. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Pega na mão dele hoje, volta com ele para casa. Ele pode ressuscitar teu filho, ele pode ressuscitar tua filha, ele pode salvar a tua casa. Ele é o Deus da vida. E eu estou dizendo isso porque foi isso que os meus pais fizeram por mim. Eu estava lá morto, desde os 13 anos de idade, me drogando, me prostituindo, gelado de alma, fui ficando violento, estúpido, agressivo. Uma perversidade esquisita foi entrando dentro de mim, comecei a ter prazer naquilo que feria os outros. Os meus pais entraram em desespero. Eles não sabiam 1/3 do que eu fazia, mas o terço que eles sabiam os angustiava de tal maneira que eles não dormiam. Frequentemente eu chegava em casa às 5 da manhã, eu só via aqueles pés para fora da cama dos meus pais. Eram eles de joelho, num revezamento. Minha mãe dormia, meu pai orava, meu pai dormia, minha mãe orava, e eles faziam isso noites e noites e noites, pedindo ao Deus de Jairo, a Jesus, que fosse à casa deles, que levantasse aquele filho morto, que operasse um milagre no meu coração. E eles oraram, e eles oraram, e eles oraram, e o milagre veio, e Jesus entrou na minha vida, e mandou eu sair da morte, e me levantou dali, e me encheu de vida e de vontade de anunciar para toda parte essa mensagem da ressurreição e do milagre da presença de Deus na vida da gente. Terceiro caso que aparece aqui no Evangelho é esse que fala da fé que dá visão aos cegos. Há 2 homens que não veem. Esses homens não veem, mas eles sabem quem tem poder de dar visão. Esses aqui são muito menos cegos do que muita gente que há por aí. Eu conheço um bocado de gente que vê, mas não sabe quem tem o poder de dar visão. Esses 2 aqui não veem, mas sabem que Jesus tem o poder de dar visão. Pedem por misericórdia. Jesus lhes pergunta: vocês creem que eu posso lhes fazer isto? E eles dizem sim. E Jesus diz: seja conforme a vossa fé. Olha aqui para mim. Eu creio que esse milagre ele pode se realizar hoje aqui entre nós ainda, literalmente. Eu creio num Deus que abre os olhos aos cegos, e que pode abrir os olhos aos cegos mesmo. Mas é óbvio
que essa palavra de Deus se estende muito para além da cegueira física, e ela toca naquela área, naquela dimensão de uma cegueira que é muito pior do que a cegueira física, que é a cegueira na mente. Eu conheço milhares de pessoas que são absolutamente cegas, elas não veem nada, vão passando pela vida como bichos, não conseguem nem ver na esposa uma amiga, não conseguem nem ver no filho um amigo, é só alguém que eles geraram, puseram no mundo. Não conseguem ver nos pais nada além do que os progenitores, os procriadores, os donos do sêmen, não veem mais nada. Não conseguem ver o próximo, vem só alguém que passa por eles. Não conseguem ver uma mulher, vem só um objeto sexual. Não conseguem ver coisa alguma, é gente que está cega. Eles acordam de manhã, eles olham para o sol como se o sol tivesse a obrigação de estar lá. À noite eles tratam a lua como se a lua tivesse uma obrigação de existir. Eles usam a mão e acham que as mãos têm a obrigação de serem mãos. Eles não conseguem nem pensar que estão vivos, não conseguem nem saber e nem ver a maravilha da criação. São uns estúpidos andantes, vivem de maneira mais bruta do que os cachorros pirentos ali da esquina. Não conseguem enxergar nem a Deus, nem a vida, nem a si mesmos, nem ao pai, nem a mãe, nem a Jesus, nem a alegria de viver, nem a morte e nem a necessidade de serem salvos. Passam pela vida como bichos. Esse é o cego, esse é o estupidamente cego, esse é o doentiamente cego. Hoje eu vim aqui dizer a você, em nome de Jesus, que essa cegueira pode ir embora, porque está aqui entre nós quem tem o poder de dizer: haja luz, e vai haver luz. E eu sei que agora mesmo, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo já fez nascer dentro de você essa vontade de ver. Você já acabou de ver que você está vivendo igual uma topeira e disse: meu Deus, eu não posso passar pela vida de maneira tão pedrada. Tira-me dessa escuridão, dá-me luz. E o Senhor vai resplandecer a luz da salvação sobre ti hoje. Pergunta de Jesus a ti: tu crês que eu posso fazer isso por ti? Se você disser eu creio, Ele vai dizer: seja feito agora conforme a tua fé. Vai acender a luz na tua alma, na tua mente. É fantástico quando o Evangelho chega, quando o Espírito Santo chega, quando a luz se acende, como de repente as pessoas começam a ver as coisas diferentes. Não é preciso que um ano passe, não é preciso ser educado, não é preciso fazer um curso, não é nada, é milagre, é revelação, é Deus que chega e a luz acende e você já volta para casa vendo. Você vai chegar lá e vai ver uma esposa, não apenas uma pessoa do sexo feminino. Chega lá, vai ver um filho, não vai ver apenas um garotinho. Chega lá, vai ver a mãe, não vai ver apenas uma mulher velha. Vai olhar amanhã para o sol e vai dizer: foi Deus que criou. Vai dizer para a lua e vai dizer a Deus: obrigado por iluminares a noite. Vai olhar para a sua mão e vai dizer: ó Deus, obrigado pela bênção de existir como ser humano. Vai olhar para o peito e vai dizer: ó Deus, louvado seja o teu nome pela fé que tu fizeste brotar dentro de mim, que hoje me ajuda a ver a luz, a ver a vida com a luz de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, hoje essa fé em Jesus vai operar isto aqui entre nós. Agora mesmo vai estancar sangramentos, vai levantar jovens da morte, vai dar visão a quem não vê. Quero que você curve a sua cabeça aí onde você está. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu peço que ninguém converse, ninguém fale, ninguém ande, ninguém se movimente, ninguém comente nada, ninguém se distraia. Nós estamos num momento espiritual de guerra.
Para algumas pessoas o que está acontecendo aqui pode significar o momento mais importante de todas as suas vidas. Por isso não se distraia e ore. Se você sentiu hoje aqui surgir no seu peito esta fé, fé que vai fazer você hoje dar a mão para Jesus e dizer: Jesus, vem comigo à minha casa, vem salvar meus filhos. Ou quem sabe você é o menino que está morto aqui em praça pública. Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus dizendo: menino, levanta-te, obedece agora, porque quem está falando é Senhor de vivos e de mortos. Ou quem sabe você está aí nessa cegueira total, mas hoje surgiu no seu peito vontade de ver, e você está dizendo: Jesus, tira-me dessa escuridão, ilumina minha alma, eu quero ver a vida com os teus olhos, quero ver a salvação. Se você hoje ouviu essa palavra de Jesus e creu nela, se você quer atender esta palavra de Jesus agora mesmo, eu peço que você erga uma de suas mãos no seu lugar onde você está. Eu quero fazer uma oração com você. Erga uma de suas mãos. Deus abençoe você bem alto. Uma dessas pessoas, por aquele que veio aqui sangrando, pelo pai que veio aqui pedir pelo filho que ouviu a tua voz e levantou e que agora vai viver contigo. Eu oro, Senhor, por esse que estava em escuridão profunda e que hoje viu o resplandecer da tua luz e creu nela e vai para casa salvo e iluminado para sempre. Eu peço por cada um deles, pedindo agora, Jesus, tu liberes o teu Espírito em profusão, em abundância, com graça maravilhosa sobre cada um deles, e que agora, Jesus, aquele poder que curou a mulher que sangrava se manifeste aqui, aquele poder que levantou a filha de Jairo de entre os mortos se manifeste aqui, aquele poder que abriu os olhos aos cegos se manifeste aqui. E eu peço que seja assim, eu creio que assim será, assim está sendo, no nome do Senhor Jesus, amém e amém.